Obrigado, Deus, por essa comida que comemos hoje. Que o Mateus faça uma boa viagem e que o Senhor proteja e guie os caminhos dele. Fala, seu Luca. Tô ansioso pra começar. Precisa do documento de vocês. Trabalhando uma semana aqui sem ganhar nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês e agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Já entendeu? No começo, o seu personagem, o Luca, ele é quase uma maldade personificada, assim. Mas aos poucos, ao longo do filme, a gente vai descobrindo que o buraco ali é um pouco mais embaixo. Queria saber como que foi mostrando isso paulatinamente, como foi humanizar esse vilão da vida real. Tem toda a razão. É a da vida real mesmo. E o trabalho foi feito aos poucos, né? Primeiro, partindo dessa intenção, foi uma intenção bem clara. Eu trouxe para o Alex uma preocupação mesmo que eu tinha em encontrar a melhor forma de humanizar essa personagem. Não redimir, muito pelo contrário. Eu acho que o Luca, ele é um explorador, ele vive da exploração desses trabalhadores, desse ferro velho. Ele é plenamente consciente das coisas terríveis que faz e não pede desculpa. Ele tem o seu próprio discurso em relação a tudo que ele passou na vida, mas acho que o Luca também não deixa de ser um produto dessa ferida profunda que a gente tem, que é a desigualdade social, que é um sistema absolutamente excludente. Ao mesmo tempo, uma linha muito tênue, porque em nenhum momento eu tinha essa preocupação. A gente não pode colocar ele como alguém que pode ser redimido das coisas que está fazendo. Então, foi um equilíbrio bastante delicado e nós trabalhamos, eu, o Chris e o Alex, juntos, cena a cena, especialmente os momentos em que estavam o Lucas e Mateus juntos, em como fazer aquela cena. A gente nunca tinha, a gente ia para a cena com, claro, a gente tinha ali a cena escrita, mas a gente ia sempre aberto mesmo. Não para um improviso completamente solto. Claro que a gente seguia o que estava ali, mas a gente tinha um apetite muito claro por vamos descobrir a melhor forma de fazer essa cena aqui. E os nossos guias eram o realismo e a humanidade das duas personagens. Ó, a 2 entrega pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, Luca. Ah, é? E nem as entregas. Estamos atrasados, como é que fica? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. Com todo respeito, seu Luca, a gente só vai terminar. Porque quando nós aceitamos o trabalho do Gilson, ele falou que nós ia receber por entrega. Fizemos hora extra, ainda não recebemos nada. Agora, para o Christian, eu queria saber, é um filme muito sutil, né, como a gente está falando, mas principalmente ao mostrar essa mudança do Mateus, do seu personagem, porque quando a gente vê, ele já mudou e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Isso é muito bacana. Queria saber se você percebe qual que é o ponto de inflexão para ele, quando que ele percebe que não tem mais volta atrás. Eu acho que é muito louco, assim, que a gente vai fazendo, acho que nem a gente percebe, nem a gente pensou em marcar esse momento que esse personagem ele ia realmente entender aquela situação. E eu, assim, também como espectador, né, eu acho que ele não tem consciência disso, ele não tem esse lugar que, olha, não tem mais volta. Eu acho que ele até o último, ele tá tentando realmente salvar os amigos, ele tá tentando realmente fazer com que aquela situação mude. Ele está tentando ser, a partir da estratégia dele, ele entende que não vai ser da forma que ele quer. Mas eu, Christian, acho que até o último ele tenta fazer a diferença, ele tenta ir contra aquele sistema. Chega uma hora que ele aceita o jogo, mas o coração dele, eu acho que ele ainda está naquela busca de tentar mudar de alguma forma aquilo, de tentar sair desse mecanismo,
né? Então é sutil essa mudança, mas na hora de fazer eu acho que a gente nem percebeu, eu acho que foi se encaminhando ali, porque como o Rodrigo falou, a gente sempre buscou a humanidade. Então a gente ia trabalhando cena a cena, entendendo qual era o momento daquele personagem. Mas a gente também ia para a cena, a gente também lidava com outras situações e às vezes outras questões que surgiam, né? Então o meu material de trabalho era muito o que o Rodrigo me dava, né? O que ele me dava de intensidade era o que eu voltava também. Então era um jogo muito vivo ali. Então você vê o trabalho pronto, eu acho que você consegue notar ali ou passa despercebido essa mudança. Mas ela não foi proposital, eu acho que ela acontece naturalmente. Mas para mim, eu acho que no fundo ele ainda acha que vai fazer a diferença, mesmo aceitando aquele jogo que é imposto a ele. Bom. Agora ele deixa você entrar e sair quando quer. É eles ou nós? Rodrigo, a gente te vê nesse filme de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado como público. Queria saber como foi para você esse processo, até físico. A gente vê que tem uma coisa de postura também muito diferente. O processo de virar o personagem e também de como sair desse personagem, quando você terminava as gravações e voltava para casa. Naturalmente foi muito dolorido para mim, porque foi inevitável o julgamento, né, que eu acabava fazendo das próprias atitudes. Eu mesmo me pegava falando, pô, mas tá meio demais isso aqui, sabe? Precisa, é assim mesmo. Então foi um trabalho interno de questionamento, de desconforto muito grande. A própria realidade da personagem, né, eu me considero um privilegiado. Eu cresci numa família de classe média. O Luca, ele tem até uma fala, né, que ele diz de onde ele veio, uma realidade muito distante da minha, que eu já tinha me aproximado em outros trabalhos, mas dessa vez me aproximei com mais profundidade. E foi muito difícil, mexeu muito comigo. Então, quando eu chegava em casa para responder a sua pergunta, quem abria a porta para mim era uma criança de 2 anos de idade, minha filha, naquele momento. E não podia ser mais difícil, porque ela vinha cheia de amor, uma criança de 2 anos, papai, e eu falava, o papai vai tomar um banho. Eu me sentia muito sujo mesmo, fisicamente, eu precisava. E ainda quando voltava, foi muito difícil, não de me separar, eu tinha consciência, eu não estava perdido na realidade da personagem, mas ficava um pouco impregnado em mim, porque eu passava o dia inteiro ali. Mesmo no set, às vezes o Christian vinha, a gente se abraçava, o Christian é muito generoso, muito carinhoso, só que a gente estava em lados opostos. Às vezes eu olhava para ele, me dificultava ainda mais, porque eu olhava para ele, o Christian exala um carisma e algo muito bonito que ia contra. Às vezes eu não olhava. Eu precisava ficar no meu canto, porque se eu acabava seduzido pelo que eu via e falava, não, vai misturar aqui, eu preciso me concentrar. Então foi bastante difícil, mas foi um grande aprendizado para mim, especialmente como ser humano mesmo. Me colocou num lugar muito desconfortável. E acho que o espectador sai um pouco com um dilema moral, né, dessa história. Mas acho que é um pouco a ideia mesmo da gente poder levantar um pouco esse debate, essa discussão. É algo pouco discutido e absolutamente necessário, porque essas pessoas são colocadas numa situação terrível enquanto a gente está aqui conversando. São 40 milhões de pessoas no mundo inteiro, humilhadas, sofrem uma série de privações e vivem horrores. Para quem já ouviu falar, se você pesquisar na internet, você vai conhecer esse universo. Mas acho que ver o filme ajuda bastante, porque o filme talvez sensibilize para que você se interesse a pesquisar sobre o assunto. Que belo, belo, auê, sacafuna.